Nesse mês de junho, nós temos feito as catequeses sobre o Sagrado Coração de Jesus, especificamente sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eu, de antemão, faço uma pequena correção, porque na catequese passada eu falei que essa catequese do Coração de Jesus seria dividida em 3 partes, mas estudando melhor o tema, cheguei à conclusão de que eu vou precisar acrescentar ainda mais uma. Então, além da de hoje, a de amanhã também. Então, hoje nós vamos fazer a terceira parte. Já fizemos a primeira, a segunda. Hoje será a terceira parte. E, se Deus quiser, na Santa Missa de amanhã, nós vamos então concluir. Para poder levar o tema a sério, eu não poderia simplesmente correr com o tema ou fazer de qualquer maneira. Então, fazendo essa pequena correção da última catequese, né, que tá gravada no canal, né, do último vídeo, eu dizendo que teria mais uma, que seria essa de hoje, mas de fato teremos essa e mais uma. Então, nessa de hoje, então, é a terceira parte. Na primeira parte, sobretudo eu falo isso para aqueles que não tiveram a oportunidade de acompanhar, mas está disponível no meu canal para aqueles que quiserem ver a parte 1 e a parte 2. Na primeira parte a gente falou um pouco da história, como se desenvolveu a história da devoção do Sagrado Coração de Jesus. Na segunda parte falamos sobre o conteúdo das aparições, como Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria e qual foi o conteúdo dessas aparições. Nessa terceira parte nós vamos tratar da chamada a grande promessa do coração de Jesus para cada um de nós, que foi revelado por Nosso Senhor através de Santa Margarida Maria. E essa catequese de hoje vai ser feita no modo tradicional de catequeses, ou seja, na forma de perguntas e respostas, onde nós selecionamos apenas 9 perguntas. Vamos fazer essas perguntas e, em seguida, dar estas respostas. Então, conforme dito, o tema desse terceiro encontro é a grande promessa feita por Nosso Senhor a todos nós, a toda a humanidade, através de sua serva Santa Margarida Maria Alacoque. Então vamos lá, 9 perguntas. Pergunta número 1. Quando e a quem Nosso Senhor Jesus Cristo fez esta grande promessa? Bem, na realidade, o Sagrado Coração de Jesus fez 6 encantadoras promessas às pessoas que verdadeiramente a ele se consagraram. Foi a uma virgem chamada Margarida Maria Alacoque, discípula bem-amada do Divino Coração, quando tinha apenas 26 anos de idade, tendo professado há 1 ano, feito a sua profissão religiosa, no mosteiro da Visitação de Paray-le-Monial, uma cidade na França, que Nosso Senhor, nas 3 grandes aparições que nós já mencionamos na catequese anterior, nestas 3 grandes aparições, para manifestar o seu amor, fez estas promessas a Santa Margarida Maria. Foi então na segunda grande aparição, no ano de 1674, numa primeira sexta-feira do mês, que Nosso Senhor pediu a Santa Margarida a hora santa de reparação nas quintas-feiras e fez a promessa que mais tarde terá a denominação de a grande promessa. Então ali ele faz o pedido das primeiras sextas-feiras e pede que essas primeiras sextas-feiras sejam preparadas com antecedência. Então, na quinta-feira que antecede a primeira sexta-feira, deve já se começar a preparar esta devoção do dia seguinte. Hoje não vou falar sobre a questão da hora santa, isso vai ficar para a catequese de amanhã. Mas amanhã, com a graça de Deus, a gente vai esmiuçar como que Nosso Senhor pediu que fosse feita essa hora santa preparatória para a primeira sexta-feira. Hoje a gente vai se ater especificamente ao conteúdo da promessa feita por Nosso Senhor. Então está aqui, em 1674, na segunda aparição, portanto, foram 3 grandes aparições que Nosso Senhor fez, Tiveram mais, como a gente viu na história, tiveram mais aparições, mas as
nessas chamadas três grandes aparições, foi que tem o conteúdo central da mensagem que importa para a nossa devoção, como nós a conhecemos do Sagrado Coração de Jesus. 3 anos consecutivos. Então, a primeira grande aparição, 1673, a segunda, 1674 e a terceira, 1673 anos seguidos. Pergunta número 2. Qual foi, então, o conteúdo? Vimos que Nosso Senhor apareceu a Santa Margarida Maria, deixou uma mensagem. Qual o conteúdo? Que mensagem Nosso Senhor revelou? Qual é esta grande promessa? Nosso Senhor Jesus Cristo declarou a Santa Margarida Maria o seguinte: eu te prometo, na excessiva misericórdia do meu coração, que meu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem em 9 primeiras sextas-feiras do mês seguidas a graça da penitência final, que não morrerão na minha desgraça, nem sem receberem seus sacramentos, e que o meu divino coração será o seu asilo seguro no último momento. Está aí o cerne da questão, o conteúdo, pedido central do Nosso Senhor. Todos os fiéis que comungarem piedosamente com as devidas disposições, mais para frente, ainda hoje nessa catequese, vamos ver quais são essas disposições. Então, durante 9 primeiras sextas-feiras seguidas. Padre, tem que começar de janeiro. Bom, cada um é que sabe, né? Cada um é que sabe. Se eu comecei em setembro, então setembro será na primeira sexta-feira de setembro, por exemplo, né? Se eu comecei em setembro, não importa em qual mês eu começar. Nosso Senhor não especificou qual o mês, ele só especificou que sejam 9 primeiras sextas-feiras seguidas. Então, por exemplo, no exemplo que acabo de citar, se comecei em setembro, então que seja a primeira sexta-feira de setembro, conta como minha primeira, a primeira sexta-feira de outubro conta como minha segunda, e vai assim até completar 9 primeiras sextas-feiras. Então, esse é o conteúdo principal. Prometo, na excessiva misericórdia do meu coração, que o meu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem. Então, a promessa é um pedido acompanhado de uma promessa. O que o Nosso Senhor pede? Que comunguem por 9 primeiras sextas-feiras seguidas. Acompanhado desse pedido vem uma promessa: a todos aqueles que fizerem isto, prometo que na excessiva misericórdia do meu coração concederei a todos eles que alcancem a graça da penitência final, ou seja, o que significa a penitência final? Nosso Senhor vai dar a graça, a oportunidade da pessoa perto do fim da sua vida se arrepender verdadeiramente de todos os pecados, ou para não morrer em pecado mortal, não morrer em desagrado de Deus, não morrer em inimizade com Deus. Então, a penitência final. Não morrerão, portanto, em consequência disso, na minha desgraça. Morrerão na amizade com Deus, na graça de Deus. E nem sem receberem seus... Esse termo é importante, que mais para frente, numa próxima pergunta, a gente vai explicar o que significa isso. Sem receberem seus sacramentos. Já já a gente vai ver o que significa esses seus sacramentos. E que o meu divino coração será o seu asilo seguro no último momento. Pergunta número 3. Será mesmo certo que o Sagrado Coração de Jesus tenha feito esta grande promessa? Será que isso é de verdade? Não há dúvida alguma. Resposta: a promessa é verdadeira e foi feita junto com mais outras 5. Foi examinada pela Santa Igreja Católica com a severidade com que ela costuma proceder sempre em assuntos tão delicados e importantes como este. O Sumo Pontífice, o Papa Bento XV, a lembra, inclusive, textualmente na bula de canonização de Santa Margarida Maria, no dia 13 de maio de 1900, melhor correção aqui, 25 de maio de 1920, dizendo que tais foram as palavras que o Boníssimo Jesus dirigiu à sua fiel serva. Depois de a Igreja ter se pronunciado sobre o assunto, nenhum cristão deve pôr mais
alguma dúvida. Então, foi atestado e confirmado pelo Santo Padre, o Papa Bento XV, ali na ocasião da canonização de Santa Margarida Maria e citado textualmente na bula papal. Pergunta número 4. O que é que se deve fazer para alcançar esta graça tão extraordinária? O que eu preciso fazer para alcançar essa promessa que fez o Sagrado Coração de Jesus? Então, vamos lá. Estando em estado de graça, isto é, com a consciência limpa de pecados mortais, devo receber a Sagrada Eucaristia nas primeiras sextas-feiras de 9 meses seguidos, com a intenção de honrar o Divino Coração de Jesus e de desagravá-lo de nossas ofensas e blasfêmias. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas até comungam piedosamente, procuram se confessar, recebem a Sagrada Comunhão, mas se esquecem desse detalhe. Para que a devoção, para que verdadeiramente eu possa receber a graça da promessa desta devoção, devo me lembrar desse detalhe. A comunhão feita nessa primeira sexta-feira, ela tem que ser com uma única e exclusiva intenção. Na hora que eu for receber a Sagrada Comunhão da primeira sexta-feira, tendo me confessado previamente, estando em estado de graça, devo receber essa Eucaristia com a intenção de honrar o Divino Coração de Jesus e desagravá-lo, fazer uma reparação, reparar as ofensas cometidas contra esse Divino Coração, quer as ofensas cometidas por mim mesmo, ou quer as ofensas cometidas por todos os homens. Então essa deve ser a intenção, para a gente cumprir ou receber plenamente a graça prometida através dessa devoção. Porque muitas vezes, infelizmente, muitas pessoas até vão receber a Sagrada Comunhão, mas de maneira distraída, Isso eu falo não só agora, abro aqui um parênteses, não apenas com relação à devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas de uma maneira geral. Com quais disposições a gente vai receber a Sagrada Comunhão? Quantas vezes a gente até se confessou, até se preparou, mas simplesmente vai, entra, se ajoelha na mesa de comunhão, recebe a Sagrada Comunhão, mas com quais disposições? Quantas graças divinas a gente poderia alcançar e não alcança por displicência de nossa parte? Quantas vezes eu poderia aplicar a comunhão que eu recebo em prol da conversão de alguém, por exemplo? Tem uma pessoa da minha família que eu gostaria muito que se convertesse, uma pessoa muito difícil e tal. Quem sabe? Por que não faz essa experiência? Na hora de for receber a comunhão, oferece a Nosso Senhor. Eu vos ofereço, ó meu Jesus Eucarístico, nessa comunhão que eu agora recebo, por essa conversão tão difícil, por aquela pessoa, ou então pela cura, seja lá de uma enfermidade física, mental, espiritual, de alguém, Então ofertar ao Nosso Senhor intenções da comunhão que nós recebemos. Quantas graças a gente pode alcançar? Afinal de contas, nós não estamos ajoelhando ali diante de algo qualquer. Estamos diante do corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmíssimo que caminhou sobre as águas, o mesmo que ressuscitou Lázaro, o mesmo. Então, quantas graças poderíamos alcançar se a gente tivesse um pouco mais de atenção no hábito de receber a Sagrada Comunhão? Quantas vezes a gente simplesmente recebe a Sagrada Comunhão de modo displicente? Então está aqui a quarta pergunta, a resposta da quarta pergunta, para que eu alcance a graça extraordinária prometida pelo Sagrado Coração de Jesus, não é simplesmente ir comungar nas 9... ele mandou comungar nas 9 primeiras sextas-feiras. Sim, comungar nas 9 primeiras sextas-feiras, com as devidas disposições, ou seja, com as devidas... estando em estado de graça, mas comungar com uma dupla intenção. Na primeira, honrar o Sacratíssimo Coração de Jesus, e a segunda, reparar as ofensas a ele cometidas. Quinta pergunta. Teremos a certeza, essa quinta pergunta está relacionada àquilo que disse o nosso Senhor, só recordando aqui a palavra que nosso Senhor diz a Santa Margarida Maria. Eu te prometo, na excessiva misericórdia do meu coração,
que o meu amor todo-poderoso concederá a todos aqueles que comungarem em 9 primeiras sextas-feiras do mês a graça da penitência final, que não morrerão na minha desgraça, nem sem receberem seus sacramentos, e que o meu divino coração será o seu asilo seguro no último momento. Padre, então, quer dizer que o coração de Jesus prometeu que todos aqueles que cumprirem essa devoção seguramente vão receber os sacramentos na hora da morte, né? Mas como vai acontecer isso, sobretudo nos tempos que a gente vive hoje? Pensa comigo, olha só. E nos tempos que a gente vive hoje, em tempos de crise, em tempos tão difíceis, aonde a gente tem dúvida da validade das novas ordenações, onde a gente tem dúvida da validade dos sacramentos, aonde você tem um número muito reduzido, infelizmente, de padres verdadeiramente ordenados, e aí uma escassez tremenda, aonde você tem que ficar sem missa um mês ou mais, porque quando dá para o padre vir e etc. Mas e aí? E se chegar a minha hora? E se eu não tiver o padre ali para me dar o sacramento? Significa então que o Sagrado Coração de Jesus teria mentido? Será que o Sagrado Coração de Jesus poderia ter se equivocado? Será então que ele fez uma promessa que não seria capaz de cumprir? E aqui é preciso a gente poder saber interpretar o que nosso Senhor quis dizer. Então é muito interessante isso quando ele diz seus sacramentos, receberá seus sacramentos. Ele não menciona, ele poderia dizer receberá os sacramentos da Eucaristia e da penitência. Ele não diz isso, ele só diz seus sacramentos. Vamos ver. Sem dúvida, receberá os sacramentos da confissão e da Eucaristia, se estes forem necessários para se conseguir a salvação. Deus, nosso Senhor, conhece melhor do que ninguém o que é necessário para que nós alcancemos a salvação. Portanto, se Ele, na sua infinita sabedoria, no seu infinito desígnio, achar que é necessário que eu receba o sacramento no momento derradeiro de minha vida, de alguma maneira, Ele vai providenciar isto sem sombra de dúvidas. É nesse sentido que podemos entender a promessa do Sagrado Coração. Nosso Senhor não quis dizer que quem tiver feito as 9 comunhões reparadoras terá obrigatoriamente que receber os sacramentos antes de morrer, mas que os receberá se forem necessários. O núcleo fundamental da promessa é que quem tiver feito as 9 comunhões reparadoras em estado de graça não morrerá no desagrado de Deus, né? Portanto, Deus, nosso Senhor, dará a essa alma alguma graça específica para que ela alcance a salvação. Até porque, lembrando que aqueles que verdadeiramente arrependidos recorrem a um ato de contrição perfeita, mesmo na ausência de um sacerdote, conseguem a absolvição dos seus pecados. Portanto, podem estar na graça de Deus, nosso Senhor, mesmo que naquele momento não tenha a presença do sacerdote. Que, aliás, a contrição perfeita é a nossa melhor amiga para todos os cristãos de todos os tempos, mas mais ainda nesses tempos de crise, onde eu não tenho um padre de bolso ou não tenho um padre à disposição a todos os momentos em que eu precisar. Então, ora, meu Deus, eu vou me desesperar e agora? Pequei, o padre só vem mês que vem, o que é que eu vou fazer? Vou ficar em estado de pecado mortal até lá? Recorrer ao ato de contrição perfeita. Eu não vou me alongar muito nesse tema, porque a gente fugiria do tema central, que são as promessas do coração de Jesus, e esse, inclusive, é um tema que eu planejo fazer numa outra catequese. Quero fazer uma catequese exclusiva sobre a contrição perfeita. Então, somente sobre esse tema, porque é um tema que realmente é de suma importância, sobretudo nesses tempos de crise que nós vivemos, e que precisa ser bem entendido e praticado pelos fiéis. Então, veja, nosso Senhor promete que aqueles que fizerem estas 9 primeiras sextas-feiras, Ele dará condições a esta alma de morrer na graça de Deus e não no desagrado de Deus. Se para isto for necessário
chegar à necessidade dos sacramentos, ele, na sua divina providência, providenciará um sacerdote que vai aparecer ali para administrar os sacramentos. Ou confiamos no coração de Jesus, ou não confiamos. Agora, ele jamais falha nas suas promessas. Ele jamais falha naquilo que prometeu, naquilo que ele... Tudo se cumpre. Nada fica sem se cumprir. Tem um pouco de correlação com a pergunta número 6, que é a seguir. Sexta pergunta. E se depois de ter feito as 9 primeiras sextas-feiras, tudo bonitinho, com as devidas disposições, e se depois de fazer tudo isso o cristão perdesse a sua devoção, ou se ele pecasse gravemente? O que se deveria pensar dessa pobre alma? E aí? Cumpri minha devoção, fiz as 9 primeiras sextas-feiras, comunguei, mas aí depois disso acabei me desviando do caminho. O que Deus faz? O que Deus faz? Será que Deus retira? Ele retira a sua graça? Será que Deus volta atrás? É possível para Deus, nosso Senhor, voltar atrás? Ele volta atrás em alguma decisão? Aquilo que Deus dá, ele não toma de volta. Porque sua palavra é infalível. Deus não pode não ser fiel. Nós somos infiéis. Ele não pode não ser fiel. O apóstolo São Paulo nos lembra isso de uma maneira brilhante. Na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Si non credimus, ille fidelis permanet, negare se ipsum non potest. Tradução: se nós lhe somos infiéis, ele continua fiel porque não pode negar-se a si mesmo. Se nós lhe somos infiéis, Deus continua fiel porque não pode negar-se a si mesmo. De fato, Jesus nosso Senhor prometeu, sem exceção alguma, a graça da penitência final a todos aqueles que tenham comungado na primeira sexta-feira em 9 meses seguidos. Daí que nós devemos crer que no excesso de sua misericórdia, no excesso da misericórdia de seu sacratíssimo coração, ele terá iluminado e tocado essa alma nos seus últimos transes, ou seja, cremos que se ele fez uma promessa, ele irá cumprir a promessa que fez, porque, sendo Deus, ele é fidedigno da promessa. Então, mesmo que essa alma, depois de ter cumprido sua devoção, se desviou aí pelos caminhos do mundo, Deus, nosso Senhor, deve dar a essa alma alguma graça, pelo menos no momento final de sua existência, de cair em si, de se tocar e voltar atrás e se arrepender de alguma maneira. De alguma maneira. Senão, ele estaria sendo infiel a uma promessa que ele mesmo fez, e Deus não pode jamais ser infiel. Daí se deve crer que no excesso da sua misericórdia terá iluminado e tocado essa alma nos seus últimos transes com a sua graça, de modo a poder fazer um ato de contrição perfeito. Olha aí, falamos dela agora há pouco, né? De modo a essa alma ter tempo de fazer, nem que seja com um ato de contrição perfeita. E faço um parênteses aqui, né? Antes de me unir à Sociedade Sacerdotal São José, eu era da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e lá, por 3 anos consecutivos, eu fui capelão de hospital. Então eu tive a oportunidade de lidar com muitas pessoas, de estar nas enfermarias, e eu tive a oportunidade de estar ao lado do último momento de vida de muitas pessoas. E eu tenho muitas histórias, se eu fosse contar todas aqui, a gente não sairia daqui hoje, porque eu tenho muitas histórias belíssimas e edificantes de pessoas que no seu último e derradeiro momento, ali, se reconciliaram com Deus. Naquele momento, bateu uma compulsão, e a pessoa ali simplesmente abriu o seu coração e chorava como um bebê, e aquilo era realmente de arrepiar, homens, mulheres, de tudo que é idade, de repente, naquele momento, saber, olha, estou me despedindo dessa vida, estou partindo dessa vida, mas quero partir
eu quero partir em paz. Então, abria o seu coração e simplesmente vomitava tudo que estava dentro, tudo de ruim que estava dentro, e se arrependendo. Eu me arrependo disso, daquilo, coisas que eu nunca falei, Padre, e ia dizendo. Impressionante isso. Então, de alguma maneira, Deus, nosso Senhor, é capaz de dar essa graça à alma. De forma ainda mais específica, de forma mais segura, aqueles que realizam essa devoção, porque são os destinatários desta promessa, feita pelo Sagrado Coração de Jesus. Assim, e não de outro modo, é que se deve pensar, porque Cristo é fiel em suas promessas. Direi ainda mais, se para salvar aquela alma for necessária a realização de um milagre, não há dúvida nenhuma de que nosso Senhor o faria. Faria esse excesso de misericórdia com a sua onipotência de seu Sagrado Coração. Sétima pergunta. Padre, e se alguém interromper? Comecei a fazer as 9 primeiras sextas-feiras. E seja por esquecimento, seja por displicência, seja por qualquer outra razão, interrompi as 9 primeiras sextas-feiras. Ainda que seja por um motivo justo, mas interrompi. Devo começar outra vez? Resposta: sim. Sim. Por quê? Porque a condição imposta por Nosso Senhor a Santa Margarida Maria foi essa, de maneira bem expressa e bem clara. De um modo claro, preciso, é indispensável, portanto, comungar em 9 primeiras sextas-feiras de 9 meses seguidos. Então, se eu interrompi por alguma razão, ok, então começa de novo. A próxima devoção, a próxima primeira sexta-feira, passa a contar como a 01 outra vez, e assim que se siga a 9 primeiras sextas-feiras. Então, Padre, e aí, terminada as 9 primeiras sextas-feiras, eu já acabei meu compromisso? Eu acabei meu compromisso, eu preciso continuar fazendo a prática das primeiras sextas-feiras? A princípio, veja bem, Nosso Senhor em nenhuma das aparições afirmou que seria obrigatória a continuidade ad perpetuum. Ele disse: aqueles que comungarem em 9 primeiras sextas-feiras de 9 meses seguidos. Então, teoricamente, a princípio, a pessoa que fizesse 9 primeiras sextas-feiras e depois não fizesse mais, não está cometendo nada de errado. No entanto, como o coração de Jesus é largo em sua misericórdia, como ele é tão extremoso em amor por nós, como ele não se cansa, mesmo depois de ter feito tudo o que fez por nós, mesmo depois de ter dado sua vida por nós, mesmo depois de, como diz São Tomás de Aquino, naquele belíssimo cântico eucarístico, de não contente de derramar uma única gota do seu sangue, não, mas ele derrama todo o seu sangue, todo, não um só. É muito lindo ali o Adoro Te Devote, desse hino eucarístico, Adoro Te Devote, Santo Tomás diz: cuius una stilla salvum facere. Bastaria una stilla, uma gota, uma única gota do sangue de Nosso Senhor seria suficiente para redimir a humanidade. Para pensar nisso por um segundo, porque é de arrepiar. Bastaria uma única gota de Nosso Senhor. Uma única gota do seu preciosíssimo sangue era suficiente para redimir a humanidade inteira. Mas o amor dele por nós é tão extremoso que ele não quis derramar uma única gota, mas derramou todo o seu sangue. E isso ficou claríssimo quando o soldado espeta seu sacratíssimo coração com a lança e ali jorra sangue e água, mostrando assim que o sangue já era todo, a ponto de sair também a água. Portanto, acho que diante de um amor tão extremoso, que custa da nossa parte, nós tão miseráveis, tão vermes, tão ingratos, que custa a gente devolver esse amor, responder a esse amor com mais amor. Portanto, nenhuma
Nada, nenhum prejuízo nós vamos ganhar com isso. Pelo contrário, só lucraremos, só ganharemos cada vez mais lucro. Então, nada me impede de eu, depois das 9 primeiras sextas-feiras, se eu quiser continuar, como se fosse uma novena perpétua, né? 9 primeiras sextas-feiras, depois mais 9 e mais 9, como se fosse uma novena perpétua, pegando assim esse compromisso de toda primeira sexta-feira de cada mês honrar o Sacratíssimo Coração de Jesus, desagravar o Sacratíssimo Coração de Jesus naquelas disposições que ele mesmo recomenda, segundo Santa Margarida Maria. Pergunta número 8, penúltima. A pessoa que fizesse as 9 comunhões com a intenção de ganhar a salvação, porém, pensando, isso é importante, essa pergunta é muitíssimo importante. Uma pessoa que faça as 9 comunhões reparadoras, mais 9 primeiras sextas-feiras, mas no seu interior ela está pensando consigo mesma, em continuar uma vida de pecado, a continuar no seu pecado, sem fazer o firme propósito de emenda. Poderia essa alma ter confiança nessa grande promessa do Sagrado Coração de Jesus? Não dá, né? A resposta é certamente que não. Pelo contrário, até cometeria muitos sacrilégios, porque quem se aproxima da Sagrada Eucaristia deve estar livre de pecados mortais e ter o firme propósito de tudo fazer para não mais os cometer. Puxa, padre, então se for assim, será que alguém poderá salvar-se? Puxa, padre, será que for assim? Porque, padre, a gente se confessa hoje e dali a 5 minutos a gente está fazendo tudo de errado outra vez. Padre, quantas vezes eu já fiz uma confissão e depois eu volto para fazer humilhado, envergonhado, para confessar as mesmas coisas que eu já falei da última vez. Eu já vou até com tanta vergonha, como é que o padre vai me encarar? Eu vou falar para ele a mesma coisa que foi da outra vez. Então, se for assim, quem pode alcançar a salvação? Quem pode merecer a salvação? Será então que eu não tenho as disposições corretas? Calma lá, calma lá. O misericordiosíssimo coração de Nosso Senhor, e essa que é a grande beleza dessa devoção, jamais colocaria algo que tivesse acima das nossas forças ou capacidade de fazer. Imagina. Nosso Senhor pediria de nós algo que nós não teríamos condição, ou colocaria uma devoção que tivesse difícil demais de alcançar? Claro que não. A grande beleza dessa e de tantas outras devoções é que o nosso Senhor é tão misericordioso para conosco e tão extremoso que ele jamais estabeleceria uma devoção que fosse inatingível ou impraticável aos seres humanos. Conhecendo a nossa miséria, nosso Senhor nos concede algo que esteja ao nosso alcance de realizar. Por isso é importante saber distinguir, entre o temor de tornar ofender a Deus boníssimo e benigníssimo por causa da nossa fraqueza e a intenção maliciosa de voltar a cometer os pecados. Não sei se ficou claro, mas se o texto não ficou claro que eu escrevi, eu vou tentar explanar da melhor maneira que consigo. Há um abismo de diferença entre aquele que se arrependeu verdadeiramente do seu pecado, se confessou, mas não tem certeza se no meio das estradas da vida, por fraqueza, por qualquer outra inclinação, vai tropeçar e cair. Não desejo pecar. O meu coração não deseja fazer aquilo. Eu não planejo fazer aquilo, mas, às vezes, por um descuido, por um deslize, tropecei, escorreguei e caí. Outro é aquele que já sai dali premeditando e dizendo a si mesmo: eu não vou mudar, eu vou continuar fazendo. Percebe a diferença? Dá para entender qual é a diferença entre um e outro? Eu posso mentir para minha mãe, para o meu pai, para o meu professor, para o padre, para o bispo, para o papa. Mente para quem você quiser. Mas para Deus você nunca vai mentir. Ele vai conhecer a intenção mais profunda do teu coração. Então Deus sabe quando eu
tenho a intenção de caminhar na sua graça, mas como eu sou um verme miserável, ali na frente eu tropeço e caio de cara no chão outra vez, mas isso foi um acidente de percurso, digamos assim, ou quando eu tenho maliciosamente a intenção de ser obstinado no pecado. Então, há uma diferença, há um abismo de diferença entre um e outro. Para os primeiros, no primeiro caso, a misericórdia de Deus nos abre os seus braços e nos concede o perdão. No segundo, porém, Deus se irrita e fica, por assim dizer, impelido a castigar a malícia desse pecador obstinado. Então, percebe? Não é impossível. Não é algo impossível. Basta que a gente firme diante de Deus, nosso Senhor, o propósito de emenda. Eu quero me emendar, de verdade, Senhor. Eu vou me esforçar. Ah, padre, mas e se eu tropeçar e cair outra vez? Não pensa assim. Se tropeçar e cair outra vez, nosso Senhor deixou um remédio para isso, chamado confissão. Recorra à confissão, recorra à oração, recorra à intercessão de Nossa Senhora. Pede a São Miguel Arcanjo para esmagar a cabeça da serpente. Pede ao seu anjo da guarda. Pede ao seu santo de devoção. Não desista da luta. Tropeçou, caiu. A derrota não é o cair, mas é o ficar caído. É desejar não ficar caído. A derrota do cristão é quando ele se declara vencido sem ter ido, sem lutar. Eu nem tentei, não me esforcei, e vamos, aí sim, aí é uma derrota total. Tropeçou, caiu, levanta outra vez. 1000 vezes cair, 1000 vezes levanta outra vez. Confiando sempre na sua divina misericórdia, mas com o propósito de mudança. Com o propósito de mudança. Eu quero ser diferente. Eu quero ser melhor. É diferente, repito e insisto e termino com essa frase. É diferente daquele que não faz o menor esforço. Sabe que está errado, aí vai ali e confessa só por tabela, né? Tem que confessar mesmo, vou lá, confesso, mas sai dali já pensando por fazer tudo outra vez igualzinho. Aí, pô, não tem nem comparação entre um e outro. Última pergunta dessa nossa catequese de hoje. Quais são, então, as disposições exigidas para se fazer as 9 primeiras sextas-feiras, a fim de merecer a grande graça da promessa? E também essas exigências valem para cumprir os 5 primeiros sábados, que vai ser uma outra catequese que eu vou fazer. Hoje a gente está falando só do coração de Jesus, né? Depois eu vou fazer uma catequese exclusiva só sobre os 5 primeiros sábados em devoção à Nossa Senhora. Mas as disposições são iguais. Então, quais são as disposições exigidas? 4 itens. Número 1, estar em estado de graça, que quer dizer sem nenhum pecado mortal, confessando-se mensalmente ou pelo menos quando for necessário, ou pelo menos mensalmente. Então, confessar-se regularmente. No caso aqui, quando o padre está na missão, né? Então aproveitar essa ocasião para preparar seu exame de consciência. Aliás, deixa eu fazer um pequeno puxão de orelha para todos os fiéis, né? Não só vocês que estão presentes aqui, mas aproveita esse áudio que vai para o canal do YouTube e os outros que estão escutando também no canal, que pensem nisso, né? Veja, o padre não cai de paraquedas na missão, não, gente. O padre não cai de paraquedas na missão. Existe um cronograma. As datas já estão pré-definidas. Então, assim, não tem surpresa para ninguém. Meu Deus do céu, eu já sei que na data tal o padre vai vir. Começa a fazer seu exame de consciência com antecedência. Desculpem dizer isso, perdão, mas minha função aqui não é passar a mão na cabeça de ninguém e nem dizer coisinhas simpáticas e agradáveis que os outros querem ouvir. Mas minha função como padre é dizer o que os fiéis precisam ouvir, mesmo que isso seja um puxão de orelha. Isso dá a impressão de negligência ou de descaso para com a confissão. Já sei que no final do mês, todo final do mês, o padre vem na missão. Então, eu vou preparando meu exame de consciência. Não, na última hora. Aí o padre chegou, eu olhei para a cara dele e lembrei. Confissão. Aí vai para a confissão, não sabe o que dizer.
Não lembra, claro, a gente não tem cabeça de computador para na última hora assim, tentar lembrar de tudo. Aí faz uma confissão, o quê? Medíocre. Né? Aí depois reclama, mimimi, não sei o que está acontecendo. Acho que Deus não está me abençoando. Ah, mas a minha vida está claro, não vou receber as graças. Não recebo com as devidas disposições. Faça a preparação. O Catecismo de Trento orienta uma coisa muito boa e eu, nesse meu tempo de ministério, por onde eu passo, eu tenho insistido nisso. O Catecismo de Trento sugere uma sugestão belíssima, magnífica, que é o exame de consciência diário. É muito útil para a nossa alma, para a nossa vida. Obviamente que se você sentar agora e tentar lembrar o que fez nos últimos 6 meses, já era, meu amigo. Não vai conseguir. Pelo menos não de uma hora para outra. Mas se no final de cada dia, antes de dormir, vai fazer sua oração da noite, agradeça ao Papai do Céu pelo dia que você teve. Meu Deus, vos agradeço pelo dia que tive hoje. Meu Deus, peço-vos perdão pelo que eu não pude fazer de bom ou não cumprir a sua vontade. E peço-vos, meu Deus, a graça de amanhã ser melhor. E ali faz uma revisão do dia. É muito mais fácil você se lembrar o que você fez durante este dia do que se lembrar do que fez durante 6 meses, 15 dias, uma semana, seja lá o que for. E, se for oportuno, anotar. Obviamente, tomar o cuidado de anotar em um local seguro e não deixar esse caderninho ou essa folhinha à disposição de qualquer pessoa que possa encontrar. E assim eu vou ter ali um exame de consciência pronto para a minha próxima confissão. Então, quais são as 4 disposições? Primeira disposição, estar no estado de graça, ou seja, através da confissão sacramental, seja ela mensalmente ou quando for necessário. Segundo, receber a Sagrada Comunhão na primeira sexta-feira de cada mês, por 9 meses seguidos, cumprindo aquelas disposições que já falamos anteriormente. Tá aqui, que é o terceiro item, comungar com a intenção única e exclusiva de honrar de modo especial o Sagrado Coração de Jesus e desagravá-lo de nossos sacrilégios e ofensas. E quarto e último item, renovar em cada comunhão a intenção de cumprir a devoção das 9 primeiras sextas-feiras, a fim de obter o fruto da grande promessa que é a penitência final. Então estão aí as disposições para se merecer receber esta grande promessa. Mais uma vez, espero que essa nossa catequese tenha ajudado pelo menos a fomentar em nosso coração o amor pelo divino coração de Jesus, nosso Senhor. Nós possamos verdadeiramente ofertar-lhe todo o nosso amor, não só com palavras, ou de uma maneira sentimental, mas de uma maneira concreta. De que maneira concreta eu posso ofertar o meu amor a Deus? Fazendo propósito de emenda, propósito de reparação.